Eu sou Aina Birra Amarante, mais conhecida no mercado como Bibi, então meu nome é africano, um pouco complicado, a gente vai nessa linha. Eu sou CEO da Hustler, sócia do Ramon Prado, que está aqui com a gente, e vai ser um prazer falar de live marketing com vocês. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Ramon Prado, sou sócio CEO da Hustlers. Também tenho alguns anos de carreira aí dentro do live marketing, do marketing esportivo, de eventos esportivos. Será um prazer falar com vocês. Perfeito, obrigada, gente. E para começar, eu queria entender de vocês um pouquinho, explicar um pouquinho para quem talvez a audiência não saiba, o que pode definir o live marketing e o que ele diferencia das outras estratégias que as pessoas já estão mais acostumadas a ver no marketing. Maravilha. Eu acho que primeiro é importante a gente falar que live marketing é uma evolução da nomenclatura, né? Inicialmente era below the line, que a gente conhecia como BTL, passou para marketing promocional e hoje em dia a gente chama de live marketing. Passou também por marketing de experiência, que eu acho que é o que consegue traduzir muito mais o dia a dia do negócio, né? O que o live marketing faz efetivamente. Mas hoje em dia a gente tem essa nomenclatura live marketing. Então, tudo que a gente consegue entender como algum tipo de ação ao vivo, né, aquela que você tem o contato direto com o seu público-alvo, está traduzido e está englobado dentro do live marketing. E esse público-alvo ele pode ser não necessariamente um público externo, mas live marketing também engloba promoção, engloba endomarketing, que aí a gente está falando de um público interno. Então, ele acaba abrangendo mais coisas, mas é a nossa relação aí com o público ao vivo que a gente consegue mensurar aí melhor a performance. Perfeito. Maravilha. E quais os elementos essenciais que vocês consideram para que uma ação de live marketing realmente funcione em ambientes como festivais de música e shows? Posso responder essa, Bibs? Lógico, vai que vai. Eu acho que tem algumas, eu vou falar de uma parte, acho que a Bibs pode falar de outras, mas quando a gente está falando de festivais, a gente está falando de grande volume, né? Então, acho que quando é importante a gente falar sempre pensar na experiência do cliente, pensar na experiência de quem vai participar dessas ativações e como atender esse grande volume de pessoas, como tornar essa experiência fluida, fácil, que não tenha nenhum ponto a gente chama de fricção, vamos dizer assim, entre a experiência e o cliente para que não gere aquele retorno negativo. O live marketing é legal porque o retorno é sempre imediato, né? Na hora, então você consegue mensurar. Então, acho que esses são os grandes pontos que hoje a gente pensa quando vai criar alguma ativação para o festival, para grandes públicos, um bom fluxo e conseguir embarcar bastante pessoas nessa atividade, nesse fluxo, de uma maneira fluida e dinâmica. Eu acho que complementando o que o Ramon falou, além de tudo isso, eu acho que a gente pode também colocar como ser uma forma da marca ter uma conexão direta com esse público, né? Ser literalmente genuína ali dentro dos seus propósitos, dentro do que ela quer mostrar para esse público. Eu acho que aumenta também uma forma de aumentar a lembrança dessa marca, você tendo esse contato ali mais aproximado e fazendo as ativações em festivais. Então, eu acho que complementando a resposta para ser um pouco mais robusta e intencional, eu acho que conexão emocional ali, genuína e aumento de lembrança da marca é o principal ponto aí da gente fazer ativações em festivais. Perfeito. E o que vocês responderam agora faz link com o que eu iria perguntar também, que é quando vocês percebem que o público realmente engajou, que a pessoa viu que não era uma ação vinda de uma marca, porque a marca está ali patrocinando, ela quer divulgar um serviço, um produto, mas a pessoa realmente se envolve, né? Seja um envolvimento emocional mesmo, assim, de ficar emocionado, de levar ao choro por ser um fã com um ídolo, ou algo assim que deixa a pessoa muito animada, ou que ela extravase, se tiver um karaokê, alguma coisa do tipo. Então, eu gostaria que vocês contassem como vocês percebem isso e se vocês têm algum caso, algum case para contar de alguma ativação que também resultou nessa conexão emocional.
Como o Ramon falou, o termômetro é muito imediato, né? A gente consegue ali sacar se está indo bem, se não está indo bem, e fazer algum tipo de ação, algum tipo de mudança de rota aí quando essas coisas estão acontecendo. Então, eu acho que, principalmente quando a gente está falando de festivais, eu acho que tanto a amplificação digital, né, o quanto que isso está gerando engajamento fora daquele espaço físico também é um termômetro de mensuração se isso está rolando, se está dando certo ou não. Mas no local, especificamente, é muito notório, tanto na forma que as pessoas se expressam, né, participando daquela ativação, quantidade de fila que gera naquela ativação. A gente brinca muito aqui internamente que, dependendo da ação, eu acho que hoje em dia não cabe mais você pensar só numa distribuição de brindes apenas, você precisa criar alguma coisa onde a pessoa realmente participe, né? Eu acho que hoje o público, principalmente das gerações que frequentam festivais, que são todas, né? Não dá para a gente limitar uma geração, ela quer participação, ela quer interação, né? Ela não quer só, eu vou pegar uma fila para pegar um adesivo, não, eu quero participar daquilo e me conectar com esses propósitos da marca. Então, respondendo a sua pergunta, desculpa, eu estou um pouco rouca aqui. Respondendo a sua pergunta, eu acho que o termômetro ele vai no você visualizar e, obviamente, talvez traçar alguns tipos de mensuração de engajamento, mas também de você entender o quanto que aquele assunto se estendeu para além do espaço físico, né? Eu acho que vai muito nessa linha. Eu complementaria com exatamente isso, assim, acho que no ao vivo ali, no presencial, eu diria duas coisas. A expressão, então, você olhar para a expressão das pessoas, você consegue entender qual está sendo a experiência delas durante o processo, e o comportamento. Então, quando elas saem, se elas gostaram, elas chamam outros amigos, elas explicam, elas engajam, elas passam por todos os processos que precisam, elas postam, elas utilizam o brinde, caso seja brinde, caso tenha um brinde no final da dinâmica, elas se tornam ali quase que embaixadoras da marca, porque elas realmente se sentiram pertencentes, se sentiram... foi uma experiência autêntica, elas realmente impactou elas. Então, elas basicamente viram quase uma embaixadora da marca ali automaticamente. Eu estou tentando pensar em uma ativação, eu acho que eu lembro de uma que foi bem simples, vamos dizer assim, mas que impactou, tem um pouco a ver com tecnologia. A gente realizou um evento em 2023, onde a gente trouxe como tecnologia um reconhecimento facial das fotos. Então, a gente tinha alguns QR codes espalhados ali no evento, a pessoa, para achar fotógrafo, obviamente, né? Então, a pessoa, durante o próprio evento, ela conseguia ir no QR Code, tirar uma foto que se abre uma landing page, você consegue tirar uma foto do seu próprio rosto, que não fica armazenado em lugar nenhum, e aí a própria inteligência de dar todas as fotos que você saiu. E aí você tem essa troca ali de fotos de qualidade, de querer postar dentro do evento, já tem fotos boas, então foi uma dinâmica, vamos dizer assim, uma ativação supostamente simples, que trouxe bastante engajamento, porque, enfim, a gente acaba facilitando esse recebimento de fotos, essa postagem de fotos, e não tinha nenhuma fricção ali, as pessoas encontravam isso durante o evento em algum momento. Eu acho que outro case que a gente pode citar e de ativação dinâmica, né? Eu acho que as pessoas gostam também de dinamismo quando a gente está falando de ativação. O ano passado, durante a realização do Perifacom, a gente fez uma ativação para o Mercado Livre, que era uma ativação de agility. Então, você tinha que tocar os botões ali de acordo com que os botões iam acendendo, e isso conectava com os propósitos ali do Beta Hub, que era o produto que o Mercado Livre estava ativando. Geraram filas e mais filas, assim, a gente, né? Perifacom é um evento geek nerd, a galera gosta de engajar, assim, com as marcas e com o evento como um todo. Então, quando você se vê ali, né, participando daquela situação onde você tem que ser ágil, o tempo está cronometrando, você tem um objetivo a atingir dentro da ativação, eu acho que também faz super sucesso, assim, as pessoas, como eu falei anteriormente, elas querem se engajar, elas querem ter um objetivo também junto com a marca para atingir naquela ativação, então acho que foi super legal e gerou uma repercussão bem positiva para a marca. Então, eu queria saber de vocês os desafios de criar uma experiência que, ao mesmo tempo que seja
muito encantadora para o público, ela seja viável tecnicamente, financeiramente e segura também, né? Porque mesmo que seja um espaço pequeno e um ambiente um pouco mais controlado, também alguns incidentes podem ocorrer. Então, eu queria saber quais são os desafios que vocês têm ao montar uma experiência completa. Eu acho que o desafio principal é fazer um bom planejamento, né? Eu acho que, além de ser um desafio, é o ponto fundamental para que a ativação ali, ela corresponda às expectativas que a gente tem quando a gente está planejando. Então, a gente vê aquele stand lindo, que às vezes vai durar 2, 3 dias, mas é um planejamento de meses ali, com antecedência, tendo pré-montagem para entender questões de segurança, tendo vários testes, se envolve tecnologia para ver se isso vai sair de acordo com o planejado, e mesmo assim, a gente está falando de eventualidade, durante o evento pode acontecer alguma coisa que você tem que mudar a rota ali ou corrigir. Então, eu acho que o principal desafio é você planejar e sair 99% conforme o planejado. Eu acho que esse é o desafio principal de todo mundo que trabalha com live marketing, seja em que esfera do live marketing for. E lidar com o improviso ali, né? Eu e o Ramon, a gente se conheceu trabalhando profissionalmente alguns anos atrás, e era um evento que, por exemplo, tinha um histórico de não vai chover e choveu. E aí começou a chover dentro da ativação, dentro do stand, o que você vai fazer? Ah, que bom que choveu na montagem, mas não choveu no evento. A gente precisa ter esse jogo de cintura de lidar não só com o que a gente prevê, né, com as coisas que a gente sabe que vai acontecer, mas com as intempéries naturais também. Então, acho que planejamento é um desafio, mas é o que faz com que a gente tenha menos imprevistos ao longo dos eventos. Aí, só complementando a Bibi, acho que quando a gente fala de festival, de stands, assim, acho que tem muito essa parte técnica da produção que assegura essas questões de segurança, né? Então, a RRT, enfim, tem todas essas partes técnicas que a gente faz um checklist aqui para estar junto com a estrutura, para que a gente se assegure que tudo vai correr bem, independente da eventualidade. Quando acontece a eventualidade, são decisões que a gente tem que tomar de vamos fechar a área por um momento para ver quando a chuva parar, como que vai ficar. Então, acho que para festival e eventos assim, acho que o pilar da segurança ele é sempre muito importante. Acho que todas as decisões são tomadas a partir da segurança, né? Então, a gente nunca pode... Porque é isso, é muitas pessoas, se tem um ponto de risco, é melhor a gente tirar, porque pode afetar num grau, assim, né, efeito cascata. Então, acho que a gente pensa muito em segurança, a parte de tecnicalidade, infraestrutura, que nem a Bibi falou, a pré-montagem, para a gente ver como está a estrutura. E, normalmente, os festivais, eles fazem um ótimo trabalho também em ter vários requisitos para que a gente consiga montar dentro do evento, montar antes, evento testes e tudo mais, para que a gente consiga se precaver de possíveis eventualidades trágicas, vamos dizer. Eventualidades sempre tem, né? As trágicas que a gente briga contra. Eu lembrei de um outro desafio que a gente tem, que eu acho que é um desafio que faz parte de uma evolução de mundo, e faz muito parte do que eu e o Ramon a gente acredita enquanto empresa. Assim, eu acho que um desafio que a gente tem também em festivais é a gente ser muito inclusivo, né? Eu acho que isso para a gente está muito em voga, faz parte dos valores e dos propósitos da Husses, mas quando eu falo inclusão, é inclusão em todas as esferas, né? Eu acho que tem a questão da diversidade, a diversidade é extremamente importante para a gente vive a diversidade e a gente faz com isso do nosso dia a dia, mas quais são os níveis de inclusão que você vai colocar, né? Querendo ou não, a minha experiência enquanto uma pessoa sem deficiência é totalmente diferente de uma pessoa com deficiência. O que eu posso fazer para incluí-la nessa ativação, nessa experiência? O meu nível de acesso digital, por exemplo, sendo uma mulher que mora na Zona Sul de São Paulo, é diferente de uma pessoa que vai morar na periferia e talvez ela não tenha um acesso digital tão facilitado. Então, eu e o Ramon, a gente discute bastante sobre isso, e dentro do nosso time, quando a gente tem esses desafios de planejamento, a gente tenta
e cada vez mais profundo. Óbvio, hoje em dia a gente não vai conseguir atender 100% de todos os pré-requisitos, mas a gente tenta cada vez mais dar um passo à frente para a gente ser mais inclusivo em todas as esferas dentro dessas ativações, sabe? Perfeito, fundamental. É necessário pensar nisso, porque não adianta ser muito bonito, ter o melhor brinde se não for acessível e se não conversar com todo mundo, né? É uma experiência que tem que ser integrada para todo mundo que está ali. E aproveitando isso e falando também de imprevistos e da forma de planejamento, na opinião de vocês, qual é o maior erro que alguma marca pode cometer ao tentar se inserir no ambiente de show e festival? Seja o match com aquela marca, com aquele evento, ou querer inovar muito e aí acaba, ou quer dar um brinde que vai todo mundo querer e aí torna uma fila e essa fila atrapalha ali o trajeto das pessoas, atrapalha ali o trânsito de pessoas. O que vocês consideram como que poderia ser um erro muito grande nisso e como vocês poderiam aconselhar a evitar também? Eu acho que, muito ligado ao que eu acabei de falar, acho que um dos principais erros é você não pensar nesses diferentes tipos de inclusão, né? Que eu acho que hoje não cabe mais no mundo de hoje, no mundo atual que a gente vive. Então, eu acho que esse seria o principal. Outros imprevistos, eles acabam, alguns deles, né, acabam sendo contornáveis, mas eu acho que ir contra a verdade da empresa é muito fácil do público-alvo perceber, né? Então, como eu falei no início, eu acho que hoje em dia você procura uma conexão com a marca e uma conexão genuína. Não adianta eu tentar maquiar ou tentar me mostrar ali super descolada numa ativação, sendo que os valores da empresa internamente são extremamente conservadores e vão totalmente contra aquilo. Então, eu acho que hoje o público ele está ligado nisso, né? Ele tá muito atento ao que, cara, legal, no festival você é super legal, mas e fora do festival? O que você está fazendo? Então, acho que os erros principais, na minha opinião, seria não pensar nessa questão da inclusão e tentar passar uma verdade que não é verdade, né? Não ser genuíno. Eu ia complementar com um bom diagnóstico, né? E um bom objetivo, um bom propósito, assim, por que você quer estar nesse evento? O que você precisa? Pesquisa, entendimento de público, do posicionamento, sabe? O momento que está a sua marca, o momento que está o festival e qual é o público que tá presente ali. Dentro dessas intersecções, qual que é o nosso diagnóstico? A gente precisa conversar mais com esse público? Tá bom. Aí também, voltando para o que a Bibi falou, acho que ser genuíno vem muito de autenticidade, então falar de um lugar de propriedade. Não adianta uma marca, que nem a Bibi falou, que fora do festival não traz um bem para a sociedade, se posicionar como somos os benfeitores da sociedade dentro de um festival, só porque é um festival, né? Então, acho que também se posicionar de um lugar verdadeiro, autêntico de marca, né? Então, um bom diagnóstico, um bom planejamento, uma boa pesquisa e um bom posicionamento ali no festival para conseguir ter, obviamente, o retorno esperado, porque o que acontece normalmente é que o diagnóstico não é bom, então não tem pesquisa, não tem objetivo, a marca está lá, tem algum resultado e resultado por resultado, né? Pode ser, teve muita gente, mas acabou o brinde. Não é um resultado bom. Então, você pode alcançar alguma coisa, mas o resultado pode ser ruim porque não estava de encontro com o que do que a marca tinha como objetivo ou com a marca decidiu se posicionar dentro do evento, do festival. Perfeito. E falando sobre isso, de como atingir, vocês acham que o público está mais exigente em relação à presença das marcas nos eventos? Né? Antes era algo mais, nossa, que legal, estão dando uma garrafinha, estão dando uma canga, e agora assim, o que será que eles estão querendo dizer com isso? Vocês sentiram que de um tempo para cá, até porque teve um aumento, né, na demanda de shows, festivais, o público está mais exigente, e aí como vocês pensam nesse equilíbrio de entretenimento, o respeito à experiência do fã, o branding da marca, né, também, a marca realmente não fugir aos valores, e ser uma marca realmente que se identifique. Então, eu queria saber como funciona esse equilíbrio e se vocês sentem também que o público está um pouquinho mais
exigentes. E não vai deixar de participar, mas que eles estão mais atentos às ativações. Perfeito. Eu acho que sim, sem dúvida, o público está mais exigente, mais atento, e vamos dizer assim, um pouco mais calejado, né? Porque o público não é o primeiro festival, não é a primeira interação com marca. Então, uma vez que você já passa por essa experiência algumas vezes, você começa a aguçar, vamos dizer assim, o olhar ou aguçar a sua experiência em relação àquela marca, aquela ativação. Eu acho uma boa maneira de... Eu adoro, assim, brindes úteis, assim, acho que tem que ser útil também para a pessoa. Acho que essa é uma boa maneira de você achar uma intersecção ali, sendo útil dentro do festival, né? Então, um brinde que faz sentido para a experiência como um todo, para além da marca só, mas para a experiência como um todo da pessoa no festival. Como que a marca se torna uma agregadora e facilitadora ali da experiência da pessoa como um todo, do que só em falar da sua própria marca, sabe? Às vezes tem marca que fecha o transporte gratuito para o pessoal ir do metrô. Isso já a marca está ali apoiando a experiência do público e não está supostamente pedindo nada em troca. Então a sua relação também já muda. Você não está ganhando nada físico, mas está ganhando um acréscimo gigantesco na sua experiência, porque você não teve que pensar naquele trajeto. Então, eu gosto muito desse posicionamento útil também, né? Dos valores que a gente falou, mas esse lugar útil, o público está mais exigente. Então, só um leque de papel não vai fazer a mágica, um copo personalizado não vai fazer tanta mágica. Então, tem esses outros itens e acréscimos que a gente tenta colocar e adicionar aos nossos planejamentos para que faça sentido também na jornada como um todo. Acho que essa palavra eu estava procurando, jornada como um todo. Eu acho que não só o público está mais exigente, mas eu acho que o público está esperando a ativação da marca. Quando a gente está falando principalmente de festivais, assim. Então, sim, eu concordo 100% com o que o Ramon falou, eu acho que ele está exigente porque ele tem o contato com várias e diversas experiências ao longo do ano, ao longo da vida, mas eu acho que ele também está esperando, né? Eu acho que hoje em dia não, você tem um festival, um evento que ele é só um entretenimento, sem a ativação de marca, já é algo que o público já fala, nossa, mas o que aconteceu? Está caído, está sem patrocinador, o que está acontecendo? Não tem nenhuma marca aqui cedendo algum tipo de experiência para a gente, então eu acho que essa mudança de comportamento do mercado vai muito de encontro com como as marcas têm enxergado a participação delas dentro desses festivais. Então, a gente vê, a Coca-Cola, por exemplo, fez mais de 30 ativações de festivais no ano passado. Então, ela estava ali presente, ela sabe que isso é um reforço de marca, mas enquanto público, poxa, eu quero chegar num festival grande e ver a Coca-Cola lá. O que a Coca-Cola vai fazer agora? Qual que é a ideia diferente do festival anterior que a agência teve para a gente participar? Então, acho que o comportamento também, além da exigência do público, o público está esperando e ele está atento se você está requentando uma ideia, se você está sendo genuíno e útil, como o Ramon falou, o que você está fazendo, como você está marcando a sua presença, né? Eu acho que vai muito nessa linha. Uma das tendências, né, que mais fala, que tem modificado muito a realidade dos shows, dos festivais, é o lado da inteligência artificial, né, da parte, como essa parte desses avanços, eles podem ajudar, olhar de uma forma, né, benéfica, porque, assim, mesmo que a tecnologia avance bastante e a inteligência artificial traga alguns atributos, nada vai substituir ali o momento que a pessoa está naquela ativação e vivendo aquela experiência. Então, como vocês podem ver a inteligência artificial como uma aliada nessas ativações? E se vocês já usaram, além dessa que o Ramon falou também, né, do reconhecimento facial, muito incrível. E como vocês podem pensar em algumas outras ideias, se vocês já tiveram algumas outras, que aliasse a inteligência artificial à experiência dentro das ativações. Posso falar, Bibs? Você adora esse assunto, eu vou deixar você começar. Eu adoro esse assunto. Eu acho que pode ajudar muito nas experiências, porque, como eu falei no começo, o grande desafio dos festivais é atender um grande volume de público, né? E aí,
E quando a gente fala de IA, a gente está falando de um grande processamento de dados em alta velocidade. Então, o que eu mais vejo, e que a gente já pensou em algumas ideias aqui, para algumas ativações, é a junção desse autoprocessamento e alta capacidade de personalização em pouco tempo. Então, a AI traz algumas possibilidades, e, obviamente, o que é o benefício também ainda é um empecilho, porque as IAs não são testadas para festivais, não são feitas para esses ambientes, então, quando a gente fala de muito realmente processamento, talvez as IAs não atendam, não consigam fazer ainda. Então, mas eu gosto muito desse cross da personalização em alta velocidade, em alto nível, através da AI. Então, a gente, para um evento, para um festival, inclusive, que a gente estava numa concorrência, a gente sugeriu a ideia de músicas. Então, era um festival, obviamente, musical, e a marca estava ali com um posicionamento nesse território, e a ideia é que as pessoas, com as suas frases, com as suas histórias, e com alguns inputs, conseguissem gerar músicas personalizadas através da nossa ativação. Isso era dado por causa da AI, porque a AI consegue misturar todas essas informações, fazer um texto, colocar uma batida, isso só com touch, né? Então, consegue escolher o ritmo, consegue escolher a melodia, consegue escrever a frase, consegue colocar um contexto e consegue ter uma música de 1 minuto em 30 segundos. E aí eu consigo atender mais pessoas. Então, eu gosto muito dessa personalização da ativação, da entrega exclusiva e única para cada pessoa que passa. Hoje em dia, isso só é dado ou só é feito muito mais dentro desse âmbito do AI. E além dessa tendência, vocês visualizam alguma outra que pode vingar nos próximos shows, nos próximos festivais, ou algo que vocês gostariam que tivessem daqui para frente? Porque a tendência de show e festival é só aumentar, né? Isso é muito bom, mas é muito preocupante também em alguns outros pontos. E ainda mais as ideias, de pensar em ideias e algo não ser algo requentado, como o Vivi falou aqui, de pensar em novas estratégias, novos meios de atingir o público. Então, eu gostaria de vocês, para a gente encerrar essa conversa maravilhosa que a gente está tendo, que eu estou amando, qual é essa tendência que vocês enxergam para os próximos shows, festivais, e o que vocês gostariam de ver também na visão como público e também como profissionais estrategistas da área. Eu acho que a tendência, eu não enxergo outra tendência a não ser a gente evoluir ainda mais nessas questões de tecnologia, inteligência artificial, como experiência, mas eu estou falando baseada no nada, tá? Mas talvez muito num lugar de desejo do que num lugar de informação com dados concretos e fontes. Mas eu acho que existe uma tendência também, eu gostaria que tivesse uma tendência também de voltar questões mais analógicas. Eu acho que talvez a nostalgia de você ter contato com alguma coisa que te resgate uma memória afetiva também funciona demais. Então, eu acho que é encontrar o equilíbrio entre tudo muito tecnológico, que às vezes eu acho que é meio que esquizofrênico ali, você ter muita coisa, nossa, tecnologia, gente, sei lá, eu queria jogar um dardo, que talvez é mais, né, rápido, fácil, eficaz, sem tecnologia, sem apertar um botão, sem sair uma pirotecnia. Acho que é também um desejo meu, talvez, que a gente consiga também ter mais contato com experiências mais analógicas, mas eu conectando com você sem ter uma tecnologia no meio do caminho, sabe? Perfeito. Eu concordo com a Bibi, enfim, sou uma pessoa um pouco dos extremos. Acho que eu concordo com os dois lados. Acho que existe uma tendência que vai crescer dessa conexão humana, da ausência de tela, do contato humano de algum lugar, de alguma maneira, de alguma forma. Isso sim tende a crescer e tende a ficar maior, porque, enfim, estamos passando por uma saturação de tela, mas, ao mesmo tempo, eu ainda acredito que a tendência seja a utilização de inteligência artificial para ativações de uma maneira mais abrangente. Então, eu consigo ver essas duas pontas, assim. Tecnologia numa ponta e o analógico sem tela em outra ponta. Eu acho que são duas tendências que
tendem a crescer nos próximos anos, mesmo parecendo com conflitantes. Basicamente concordando comigo, é isso. Não, Aí, ó, você. totalmente.